Fala galera, tudo bom? A gente veio aqui com uma dica super legal para você, espero que você goste. Antes, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página, curtir o nosso vídeo e ajudar a gente, tá bom? Então bora lá para a nossa dica. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, raiz quadrada não exata, de números que não vão dar exatos, tá bom? A gente vai utilizar essa equação aqui em função de x e de q. Professor, o que é esse x e o que é esse q? Exatamente o que nós temos aqui, ó. X é o número que queremos, tá? Então, por exemplo, eu quero raiz quadrada de 15, então x vai ser igual a 15, tá ok? E esse q é o quadrado perfeito mais próximo do número que a gente escolher. Como assim? Bora fazer um exemplo que com certeza você vai entender. Então, olha só, eu tenho raiz quadrada de 10. Eu quero raiz quadrada de 10, então x é igual a 10, que é o número que eu estou escolhendo, tá bom? Qual é o número mais próximo de 10 que tem raiz quadrada exata? O número mais próximo de 10 com raiz quadrada é o 9, então são exatamente os valores que nós temos. Então x é igual a 10 e q é igual a 9, tá bom? E aí, olha só, a gente tem esses dois tiozinhos que são valores aproximados, já que o resultado não dá exato. Então isso vai dar aproximadamente. Aí olha lá o que a gente faz. A gente soma esses dois valores. Então eu vou somar 10 mais 9, tá bom? Tudo isso dividido por quanto? 2 vezes raiz quadrada de Q. O Q é 9, então é raiz quadrada de 9, tá bom? Bora somar os valores aqui no numerador. Então eu tenho o seguinte, 10 mais 9, 19, dividido 2 vezes raiz quadrada de 9. Quanto é raiz quadrada de 9? 3. Então você vai fazer 2 vezes 3, que vai dar 6, tá bom? E aqui a gente vai colocar essa divisão. Então essa divisão aqui vai dar aproximadamente 3,16. Então o resultado de raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Bem legal, né? Então bora fazer aqui um outro exemplo. Raiz quadrada de 29. Quanto é raiz quadrada de 29? Beleza, o número que eu estou escolhendo é 29. Qual é o número mais próximo de 29 que tem raiz quadrada? O próximo mais 9 seria 25, que a raiz quadrada é 5. Legal. Então isso daqui vai dar aproximadamente quanto? Então a gente vai somar esses dois valores, 29 mais 25, dividido por 2 vezes raiz quadrada desse valor que eu escolhi ali como mais próximo, que no caso seria 25. Você vai somar esses dois valores aí de cima, no caso 29 mais 25, que vai dar 54. E aí vai dividir por 2 vezes, raiz quadrada de 25 é 5. Então 2 vezes 5 vai dar quanto? 10, tá? E aí é uma divisão bem fácil de fazer, né? 54 por 10 vai dar quanto? 5,4. Então raiz quadrada de 29 seria 5,4. Lógico, a gente está com uma técnica aqui, mas é muito interessante e muito importante que você saiba as raízes quadradas dos principais números, o quadrado perfeito dos principais números, tá? Até 10, com certeza. Se você está dúvida, dá uma procurada aí no Google, tá bom? Mas eu aconselho muito que você aprenda sempre até 20, porque isso vai facilitar demais a sua vida, porque é o que aparece na maioria das questões, tá? Principalmente ali os principais. Olha, 15, 12... 13, o próprio 20, são os que mais aparecem o tempo todo. Então, se você fizer isso, é até mais fácil de você fazer numa prova. Por exemplo, se cai numa prova para mim, raiz quadrada de 29, e eu tenho números distantes, 5 e pouco, 7 e pouco, 8 e pouco. Olha, raiz quadrada de 29, eu já pego um quadrado mais próximo, que é 25, 5. Então, já sei que a resposta é 5 e pouco, já marco e vou embora. Aí o problema é quando eu tenho valores muito próximos, né? 5,4, 5,6, 5,8. A gente sabe que às vezes a gente pode pegar os valores e multiplicar e ir vendo qual vai dar mais próximo também. Mas essa é uma técnica bem legal e uma curiosidade também para você que é amante de matemática, tá? Então bora lá. Bora fazer com um número um pouco maior aqui, ó, 172. Então o valor que eu estou escolhendo é o 172. Qual é o valor mais próximo de 172 com raiz quadrada? Então, como eu falei, quando você sabe os quadrados perfeitos principais, é muito simples de fazer, que é 169, que vai ter raiz quadrada exata. Legal. Então, bora lá. Então, a gente faz o quê? A gente soma esses dois valores, 172 mais 169, tudo isso aqui dividido por 2 vezes raiz quadrada
de 169, que no caso é o Q, aí, que é o quadrado perfeito. Então a gente soma os valores em cima, somando esses dois valores em cima, aí, 172 mais 169, 324. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes, raiz quadrada de 169 é 13. E aí você faz 2 vezes 13, que vai dar 26, tá bom? E aí você faz essa divisão, ok? Então fazendo essa divisão vai dar 13,11. Então raiz quadrada de 172 é aproximadamente 13,11. Professor, entendi, legal, muito bacana, mas eu também tenho um pouco de dificuldade em divisão que não dá exato. Legal. E aí a gente tem um curso, na verdade, completo de matemática básica começando do zero, mas eu vou deixar aqui embaixo o link da parte de multiplicação e divisão com números inteiros e casas decimais, caso você esteja com dificuldade, tá bom? Então espero ter ajudado você, dá uma curtida, aquele joinha aí pra gente, tá? Então espero você nas próximas aulas e dicas aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.